Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 19 de janeiro de 2024. Muito bom dia e primeiramente, galerinha, quero começar o vídeo já dando aí um agradecimento a todos que estão fazendo parte do nosso canal, que sempre estão aqui vendo os vídeos diários, né, que fazemos aqui com o Café com Forex. A gente finalmente conseguiu alcançar uma marca que realmente me faz muito feliz, né? Que é a marca aí de 1000 seguidores aqui dentro do nosso canal da DCM aqui no YouTube. Então quero realmente agradecer a todos que estão fazendo parte, estão sempre dando uma força, tá? E agora, né, lógico, vamos buscar em números maiores, né? Vamos aí, né, querer buscar essa marca de 1.500, 2.000 e tudo mais, tá? Então, realmente, galerinha, quero agradecer realmente de coração a todos que têm ajudado a gente aí a continuar com o nosso canal, beleza? E falando, né, sobre mercado, que é o foco aqui do Café com Forex, né? Outro dia interessante, podemos dizer assim, dos mercados, né? A gente viu ontem, basicamente, o dólar, após ter chegado bem próximo, né, do nosso primeiro suporte, que também era o 38,2, o dólar conseguiu dar um outro pulo ontem, né, voltando perto do topo que fizemos ali da alta do dia 17, certo? Mas logo voltou para baixo e você já consegue mais ou menos entender o que está aparecendo aqui, né? Já eu mostro para vocês, mas eu acho que está bem na cara aqui o que podemos estar fazendo aqui no dólar, né? Por isso, então, a gente viu basicamente a mesma coisa aqui no euro, que veio novamente brigar na região do 0,850, porém, mais uma vez, tendo defesa e voltando aqui para o meio, né, entre o 0,900 e o 0,850, né? Dólar ien, né, continua ali com aquele movimento gigantesco dele. Ontem, inclusive, né, eu falei para vocês que por ele estar tão forte, né, rompendo essa pequena linha de tendência aqui no 1 hora poderia ativar um outro movimento de alta, eu não duvidava disso acontecer, e praticamente aconteceu, né, galera? Vocês podem ver que desde o rompimento ele tem realmente ido para cima de uma maneira realmente bem forte, né? Inclusive fez uma nova alta o dólar yen, né? Então você pode ver que o dólar yen tá bem mais forte aí que a maioria dos outros pares, né? Que tem o dólar americano junto, né? Então fez uma nova alta, né? Quase chegou no 149,00, voltou um pouco, né? E já a gente analisa aqui, mas realmente muito forte esse dólar yen. Dólar canadense já não tá com a mesma força, né? A gente pode ver que tá fazendo aqui um zigue-zague total, né? Continua perto das altas, sim, continua um par forte, sim, mas não como o dólar yen, né? Um par que tá um pouquinho atrás aí. Já o dólar australiano conseguiu ter realmente aquela grande defesa nessa região. Lógico que vocês vão notar que o SP500, né, deu um pulinho bem interessante ontem. E isso tem trago uma certa calma para o dólar australiano, mas realmente, galera, ainda bem lento esse par ainda, né? Lógico que esse movimento de alta que pode acontecer aqui pode vir, né? Mas olhando, né, sem ficar sonhando com as coisas, olhando realmente o que tem feito, ainda bem pequena essa ida para cima, né? Então isso aqui ainda deixa os compradores um pouco ainda decepcionados. Já o dólar Nova Zelândia, pior ainda, né, galera? Vocês podem ver que está colado aqui na região dos 60,90, né? Que é essa mínima aqui do dia 17. Não tem conseguido subir, na verdade está fazendo ainda não está fazendo novas altas, está fazendo, na verdade, novas mínimas, e realmente esse par aqui está ainda pior que o dólar australiano, né, galera? Esse par aqui realmente está bem feio, já a gente dá uma olhada. Ouro, né, também conseguiu segurar essa região aqui do 2008, 2009, né, uma região de suporte que tínhamos ali, até parecia uma bandeira de baixa, né, que a gente tinha comentado ontem, mas vocês podem ver que conseguiu segurar bem, voltando então para a região aqui do 2028, mais uma vez, já a gente olha. Bitcoin ontem, eu acho que foi um dos mercados, mais técnicos que a gente tinha comentado. Ontem eu falei para vocês que estava havendo uma possível
bela venda aqui no Bitcoin. Realmente, né, galera, começou a funcionar. Vocês podem ver que agora, né, estão tentando manter o Bitcoin abaixo dessa região do 41.600, 41.300, né? E realmente, galera, se não conseguir subir mais do que isso, né, significa que a força vendedora realmente está bem forte aqui. Lembrando que o próximo alvo é ali na região do 39.500, tá? Ele pode até subir um pouquinho aqui, galera, mas não pode subir muito, tá? Então, digamos que no pior caso, 42 mil tem que segurar para daí continuar a queda. Se voltar além disso, eu já ficaria meio assim sobre a possível venda aqui, tá? Então, belos movimentos que a gente viu, né? Lógico que a gente vai ver muito mais pares daqui a pouco na parte técnica, mas basicamente é isso que, enquanto a movimentos nessas últimas 24 horas, foram essas que mais me chamaram a atenção, tá? Olhando o calendário de ontem, né, não tivemos assim grandes notícias significantes para os nossos mercados, né? Enquanto aos dados, não sei nem muito o que falar, para ser bem sincero. Seguro-desemprego, na verdade, até caiu abaixo de 200 mil, então vocês podem ver, né, que coisa louca. Já durante a noite de ontem, né, dados de inflação do Japão veio, né, dados basicamente exatamente em linha, então não trouxe novidade alguma, mas o que chama atenção, galera, já são os dados que já saíram hoje do Reino Unido, tá? E como vocês podem ver, dados realmente assustadores, tá? Se não fosse para mim falar outra palavra, tá? Por que assustadores, Thiago? Porque vendas do varejo de dezembro, tá? Então isso aqui já são dados de Natal, tá? E como vocês podem ver, galera, olhando vendas do varejo o primeiro, né, anual, mês de novembro veio 0,2%, esperaram que subisse para 1,1%, né? Lógico que essa grande mudança, né, esperada era por conta do Natal, mas olha o número que veio aqui. Meu amigo do céu. Isso aqui é assustador, tá, galera? Já vendas do varejo tirando o combustível, basicamente também era esperado uma certa queda para menos 0,6%, na verdade veio menos 3,3%, tá? Assustador também. E o mensal, né, que eu não olho tanto assim, mas olha isso aqui, né, galera, esperado também números negativos, né, apenas menos 0,5%, na verdade veio menos 3,2%, né, galera? Então a gente pode falar aqui que esses dados de vendas do varejo do Reino Unido vieram aí basicamente 3 ou mais vezes pior do que era o esperado, né? E como diz, né? E como diz aqui a Bloomberg, né? A Bloomberg fala que, né, o risco de recessão no Reino Unido, né, cresce com a pior queda no varejo, né? Pior queda no varejo desde os lockdowns. Né, eles referem então ao momento que a gente estava em lockdowns e literalmente, né, galera, olhando aqui o vendas do varejo mensal, né, vocês podem ver que o pior pior nível que a gente vê desde aqui, ó, que era ali 2021, né, lembrando que 2021 eu acho que foram um dos últimos lockdowns, né, mas é assustador realmente essa grande queda que a gente vê aqui, né? Lógico que olhando o anual ainda segura, digamos assim, ainda bem, né? Mas, como vocês podem ver, né, galera, ainda bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver antes de 2020, né? Que foi antes da pandemia, certo? Então, realmente trazendo. E é mais um dado, né, galera, que a gente vê do Reino Unido que mostra esse grande risco, né, de recessão realmente vindo. Eu já falei milhares de vezes, eu moro no Reino Unido, então é um território assim que podemos dizer que eu tenho, né, eu tô passando, né, tô sentindo isso na pele, realmente o que pode acontecer aqui, e realmente, galera, as coisas aqui não estão nada legais, tá? Então isso aqui realmente é interessante, e de novo, né, vamos lembrar o que aconteceu aí, né, dados de inflação do Reino Unido alguns dias atrás vieram bem acima do esperado, e a gente continua ao mesmo tempo tendo dados de grandes alertas de recessão. Então imagina só como deve estar dentro ali do Banco Central inglês. Não deve estar em um clima muito bom, tá? Isso eu posso garantir, beleza?
Já outra notícia, galera, que basicamente é uma atualização do que a gente tem falado nos últimos dias, é sobre aquela notícia do Mar Vermelho, né? E esse artigo aqui da Reuters, né, eu gosto bastante porque aqui está se referindo, né, aos exportadores, né, chineses, né? Lógico que é o maior mercado de exportação do mundo, né, podemos dizer assim, que é a China, né? E eles estão referindo, né, como está afetando as negociações, os negócios ali da China para o mundo, né? E eles pegaram aqui, né, um exemplo de um exportador de carros fabricado na China, né? Que ele exporta então para a África e veículos off-road da Europa, né? E ele fala, né, que por ter esse problema lá, os custos, né, que ele teve que subiu em torno de 3 mil para 7 mil dólares, tá? Para fazer esse transporte, né, de container ali da China para África ou até a própria Europa, tá? Então, é algo que eu tinha, na verdade, até falado para vocês, né? Que eu já tinha visto essas notícias vindo de que os custos, né, de transportação estariam subindo bastante. E ontem eu até falei para vocês, né, por causa da distância. E essa imagem aqui da Reuters, né, basicamente é o que mostra aqui essa diferença, né? Mar Vermelho basicamente aqui no meio, tá vendo como é importante essa região, galera? Né? Se aqui tem problema, olha só o outro caminho que os navios têm que fazer, né? Os navios têm que fazer para alcançar o mesmo destino, né? Então é uma duração, como vocês podem ver, vindo aqui pelo meio, vindo pelo Mar Vermelho, demora em torno de 26 dias, tá? De Singapura a Holanda, basicamente, tá? Mas se for pela segunda opção, demora 36 dias, então a gente está falando aí de 10 dias a mais. A distância em milhas, né, pelo Mar Vermelho, 8.500 milhas, já vindo aqui por trás da África, 11.800. Então, realmente, né, complica muito, né, essa trajetória, podemos dizer assim, caso aqui realmente continue tendo esses problemas. Então, isso aqui, lógico, que não é uma notícia bom para ninguém, para ser bem sincero com vocês, porque isso aqui faz o quê? Que a inflação volte a subir novamente, né, por causa desses custos. A gente viu exatamente notícias como essa, mas não era envolvendo o Mar Vermelho, era sim envolvendo, né, pandemia, lockdowns, portos, né, portos sendo fechados, né, lembra aquela época de lockdown? Basicamente quase a mesma notícia, aí teve, né, muitas mudanças ali e tudo, e a gente viu o que aconteceu, né, logo depois com os custos tudo subindo por causa disso e tudo mais, e a gente deve ver então uma versão 2 sobre isso aqui, infelizmente, tá? Se continuar desta maneira. Então, realmente algo pra gente ficar atento, beleza? Olhando o calendário de hoje, galerinha, um dia bem tranquilo, podemos dizer assim, porque hoje a gente só vai ter Christine Lagarde falando pela terceira vez hoje às 7 horas da manhã, que é basicamente já. Vendas no varejo do Canadá, confiança do consumidor de Michigan, provavelmente sendo a principal notícia de hoje, que será ao meio-dia. Vendas de casas existentes, tá? Ao meio-dia, mas eu não acho que isso aqui vai afetar muita coisa. Teremos o BOR, para mim não é tão importante assim. E daí a Daily, que talvez tenha uma reação, mas eu não espero muita coisa. E esse é nosso dia de hoje, de sexta-feira, tá? Então, realmente, um dia bem tranquilo, tá? Antes da gente pular para os gráficos, galerinha, não se esqueça de dar uma olhadinha na nossa patrocinadora, a Axie. Lembrando que tem aquela promoção, está ainda ocorrendo aquela promoção de 100% do depósito. Então, você depositando entre depositando entre $200 a $3.000, a Axie vai dar o mesmo valor depositado como margem. Isso significa, então, que você vai ter ali um capital líquido maior, né, o dobro do que você depositou, fazendo, então, você tendo a possibilidade de abrir, se você quiser, posições maiores ou mais posições ali ao mesmo tempo, tá? Então aproveita dessa promoção, a margem vai permanecer na sua conta enquanto você não fazer nenhum saque ou transferência entre contas ali dentro da Axie. Então se você não fazer nenhum dos dois, a margem vai continuar ali até você basicamente decidir fazer um saque ou
uma transferência de conta a conta, tá bom? Então isso pode ajudar bastante para quem aí está começando a operar agora, para quem está procurando uma segunda corretora, né, alguma coisa assim. Então aproveita dessa promoção. Para você participar é só entrar no nosso link que está aqui na descrição, usando o link nosso, criar a sua conta, fazer o depósito, fazer uma trade apenas, tá? Abrir, fechar a trade, pode ser a quantidade mínima que for. E aí entrar em contato com o suporte, pedindo então que a promoção de 100% seja aplicada para você, né? Para falar com o suporte, ou chame pelo WhatsApp que está na descrição também, ou pelo chat, como vocês veem aqui embaixo ó, do site, clicando aqui, tá? Você então fala com o chat, pedindo ajuda, o suporte aí, e pedindo essa ajuda, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa análise técnica, então, começando pelo Dollar Index. Dollar Index, galerinha, basicamente paramos na média 200 e basicamente estamos enrolando aqui. Mas o que está aparecendo aqui, ó, olhando pelos 60 minutos, tá? É que talvez a gente esteja agora em uma formação, né, em um padrão técnico de triângulo, tá? Isso aqui é bem interessante, isso aqui é, na verdade, bem normal de acontecer após ter tido uma tendência tão forte do jeito que a gente teve após o rompimento do range, tá? Então a gente meio que fez esse triângulo. Por que você acha que é triângulo, Thiago? Porque vocês podem ver que não estamos fazendo novas mínimas e também não estamos fazendo novas altas, tá? Então é bem provável que talvez seja. Agora, vai romper agora aqui? Eu já não sei. Você precisa do rompimento afora, acima dessa linha azul, tá? Ou, né, pode ter a rejeição e mais uma vez voltando aqui para a linha de baixo para depois talvez subir, tá? Lembrando que, né, por ser triângulo tem mais chances, né? Eu diria ali que 70% de chance de continuar a tendência anterior. Então, se é tendência de alta aqui, tem mais chance de romper o triângulo para cima, tá? Mas também, lógico, tem a opção de quebrar o triângulo para baixo. Isso a gente já viu algumas vezes acontecendo. Então, tem que se esperar o rompimento aqui, tá, galera? Principalmente tá vendo que os últimos 2 dias as velas têm sido de indecisão no diário. Tem que também esperar uma certa correção aqui. Correção não, esperar uma confirmação melhor também sobre aqui, tá? Então, além dele ter que fechar acima dessa linha azul, eu também, galera, queria ver, né, para tirar um pouco do risco dessa possível trade, né, dessa possível compra, um rompimento e fechamento em cima dessa alta aqui também, tá? Tendo esses dois, tendo o fechamento acima da linha azul e tendo o fechamento acima desse topo aqui, as chances da gente buscar novas altas realmente aumenta e aumenta bastante, tá? E daí, galera, o que eu acho que pode acontecer? Da gente buscar o próximo alvo. E qual que é o próximo alvo aqui, galera? Na minha opinião, vai ser interessante ver o que o dólar vai fazer nessa região vermelha aqui, ó, que eu acabei de adicionar essa linha vermelha, tá vendo? Como foi resistência aqui, suporte aqui, resistência aqui, quase resistência aqui novamente, região ali do 104,40, tá? Antes disso, obviamente, fica, né, e tem um certo carinho aqui com o número redondo, 104,00, que vai ser aqui no meio, né, logo acima, e depois, obviamente, do 104,00 mais 40 pontos acima, para o 104,40, tá? Caso feche e rompe também a alta mesmo, tá? O que você pode também fazer é colocar um FIB dessa alta com a mínima e usar isso aqui como alvos, tá vendo? Então, também pode fazer isso no caso, tá? Eu não coloco isso ainda porque não sabemos se vai ter rompimento ou não. Eu prefiro aguardar para daí depois adicionar, beleza? Suporte para hoje, então, na linha azul aqui de baixo, na região do 103,30, mais ou menos, tá? Caso rompe aí, lembre-se que tem ainda, né, um certo suporte aqui na região do 103,10, tá? Mas hoje, galerinha, eu já não acho que o nível que vai mudar o dólar de tendência seja o do 102,90. Eu acho que sobe um pouco isso para cá. Por que eu acho isso, galera? Porque, digamos, tá? Se ele volta abaixo também dessa alta aqui de novo, ó, que é o 103,10, vai começar a ficar meio feio e vai parecer o quê? Uma rejeição da média 200, que talvez a gente veja isso aqui acontecendo no dólar mais uma vez, tá? Então, eu vou ficar com uma certa cautela com esse dólar voltando abaixo do 103,10,
que basicamente era o mesmo suporte que a gente está anotando no 60, que também é o 38,2 e tudo mais, tá? Então, abaixo do 103,10, muito cuidado com essas compras, beleza? Euro-dólar, basicamente a mesma coisa, a gente anotou esse canal aqui, mais ou menos, né? Alguns dias atrás, basicamente, né, parece que está tentando romper, né, esse canal, então isso é interessante anotar. Mas para mim aqui, galera, é como se o euro, tá, estivesse em um... complicado, hein? É como se ele estivesse, sei lá, num triângulo descendente, como se fosse. Eu acho que mais ou menos seria isso, tá? Gostei muito da rejeição que ele fez no 38,2. Tá? Foi nossa resistência que nós anotamos, tá? Isso foi bem legal. E eu acho que essa vai ser a mega resistência para nós aí, para os próximos dias também, principalmente hoje, tá? Então, eu diria que um fechamento acima desse 0,905, tá? Ou dessa alta aqui principalmente, já vai começar a ficar um pouco estranho esse euro, na minha opinião. Por quê, Thiago? Porque daí é como se a gente tivesse aqui um possível rompimento falso do canal, tá? Só veio aqui um pouco abaixo do canal só para animar o vendedor e aí possivelmente pode ser que volte para cima, tá? Mas para mim, galera, enquanto esse euro continua abaixo dessa região, então da alta de ontem, para mim ainda é mais vendedor do que comprador, tá? Agora, eu não sei se é um triângulo descendente assim, se é um puro range mesmo, linha reta dos dois lados. Para mim, tanto faz. Eu, na verdade, não vou colocar essa linha aqui porque só tem dois topos. Então, eu não quero que, né, você já ache que aqui já é a alta do dia e a gente vai romper para baixo de qualquer jeito, tá? Tá meio bagunçado, tá meio incerto. Então, deixa do jeito que tá. Vamos prestar mais atenção realmente nos preços, tá? Então, 0,905, 0,850 aqui embaixo. Range, basicamente, tá? Libra, dólar... né, tendo uma certa queda aí, com uma certa preocupação sobre os dados que a gente já olhou hoje ali, vindo do Reino Unido, né, e a Libra, galera, de novo, né, é um par que para mim não tá muito técnico, né, olhando ele pelo 60, ou até pelo próprio 4 horas, dá para notar esse puro range que a Libra tá tendo aqui, e para mim, tá, galera, é aquilo, né, ontem mesmo eu falei para vocês, não fique operando no meio do range, tá, opere ou na mínima, ou no topo do range, mas não fique operando aqui no meio, tá vendo? E todo mundo que ficou operando aqui no meio, principalmente agora, ó, olha só os vai e vem que tá tendo aqui, ó. Olha os vai e vem, tá? Horrível, né? Não é nada legal isso aqui, esse padrão aqui na Libra, tá? Então, eu sinceramente não vejo nada muito interessante aqui, na verdade eu vejo até algo meio arriscado aqui na Libra para hoje, tá? Pode ser que isso aqui tenha sido uma cunha. Talvez, eu vejo algumas pessoas vendo assim, ó, como se fosse uma cunha. Talvez, tá, galera? Mas mesmo assim, né, rompendo aqui, logo já tá aqui perto do suporte, não sei se vale muito a pena, tá? Pra ser bem sincero. Então a Libra, pra mim é isso, né? Eu diria que tem um certo suporte aqui no 26,50 e depois lá embaixo, perto do 26,20, sendo o próximo suporte aqui na Libra. Mas é isso, tá? Alta de ontem, realmente bem importante agora, né? Rompendo em cima aqui, possivelmente vai vir buscar o topo do range mais uma vez, tá bom? Mas, sei lá, nada muito legal. Até olhando pelo diário, dá preguiça aqui de fazer alguma coisa na Libra, tá? Dólar canadense, bem quietinho. O que esse par tá aparecendo aqui pra mim, galera? Vou deletar essa linha aqui, que já foi um padrão que já foi rompido. Já alcançou alvos, na minha opinião. Esse par, galerinha, tem algumas chances aqui, né? Número 1 é a chance de ser aqui um triângulo ascendente, talvez, né, no topo de tendência. Tá? Talvez seja isso aqui, tá bom? Mas também não vai me surpreender caso ele queira fazer uma pequena nova mínima, tá? Vem aqui para depois voltar para cima novamente, tá? Não vai me surpreender caso isso, tá? Lembrando que a gente tem o 38,2 que está no 34,65 e também essa região mega forte de suporte e resistência, né? Na região do 34,40 basicamente, tá bom? Então é um nível que eu vou ficar de olho aqui, essa região, tá? Enquanto segura aqui em cima eu acho que fica legal, mas abaixo, um fechamento abaixo dessa região vermelha é onde eu já acho que é um dólar canadense que está falhando, tá? Teoricamente, tá bom? Deixa eu ver se é um canal aqui, galerinha. Quase, hein? Ah, imagina se essa alta tivesse sido... Nossa, aí seria o canal do ano, viu?
Nossa, quase, hein? Eu vou deixar anotado, galerinha, porque realmente foi quase. Então, lógico, é um canal que eu não compraria por causa do canal em si. Por quê? Porque a gente só tem duas mínimas e só temos, teoricamente, duas altas, né? Ou três altas, né? Se você for olhar dessa maneira. Não sei. Não sei, eu vou deixar aqui como referência, tá? E vou, né? E se caso eu compre aqui, vai ser mais pelo preço do que o próprio canal, para ser bem sincero, tá? Mas enfim, bem interessante esse par. Não tá tão forte como o dólar yen, que a gente já a gente vai ver. Mas também, né? Vocês podem ver que não tá feio, né? Tá perto do topo, olhando no diário, né? Bateu, tá agora, né? De lado aqui na média 200. E vamos ver, mas precisa, tá, galera? Para realmente ficar bem forte esse par novamente, a gente precisa vir romper essas altas, tá? Enquanto tá aqui, pode ser um período chato de vai e vem, tá? Eu não descarto essa possibilidade, né? Ou até um pouquinho mais para baixo, né? Algo assim, tá bom? Então, não é algo assim que me deixa animado hoje, mas também não tá feio, né? Eu acho que talvez seja... Eu só vejo talvez uma trade, talvez semana que vem, para ser bem sincero, tá? Já o dólar yen tá indo, né? Tá indo e ele tá brigando, galera, realmente nessa região do 148,35. É aqui que você tem que ter uma certa cautela na compra, tá? Eu diria, tá bom? Precisa urgente, tá? Que, né, se você é comprador que tenha uma vela diária que feche acima desse 148,35, tá? Enquanto não tem esse fechamento acima do 148,35, é um pouquinho perigoso, tá? Porque isso aqui pode ser visto como, né, como se estivesse derivando no topo, certo? E tá tendo falhas, ele não tá vendo? Conseguindo permanecer muito tempo em cima desse 148,50, 35, tá bom? Então é aqui que tem que ter uma certa cautela, tá? Porém, por outro lado, tá? Esse par, enquanto segura, galera, na minha opinião, né? Principalmente o 148,00, né? Ou até o 147,50 ainda é bem positivo, tá? Ah, Thiago, mas eu vendi porque é importante, eu concordo, a resistência, eu vejo mais algumas coisas lá e tal. Beleza. Tá? Não acho errado, mas entenda que é uma trade um pouco arriscada enquanto a gente não rompe esses níveis. Rompendo esses níveis, para mim, confirma topo, aí sim fica um pouco mais interessante a venda, tá? Mas eu não curto muito ir contra a tendência, como vocês podem ver, é uma tendência mega forte no dólar yen, então tenha um pouco de cuidado. Apenas uma vela acima pode abrir portas, então, para 149,5 ou até 150,00. Então, fiquem espertos, beleza? Dólar australiano, né, como eu disse, tá subindo? Tá. Teve uma boa defesa? Beleza. Mas, né, olha o SP500 também, né? Se o dólar australiano não subir com um movimento desse aqui, né? O que vai fazer o dólar australiano subir então, né? Então, olhando o que o SP500 está fazendo nessas últimas 12 horas e olhando o que o dólar australiano está fazendo, realmente ainda é um pouco decepcionante para os compradores no dólar australiano. Só que eu já vi algumas vezes o mercado, né, acordar para a vida do nada e ter um movimento bem interessante para cima. O dólar australiano, eu acho que fez isso... Acho que o dólar australiano fez isso mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Que ele tava subindo bem lento, bem nhaque, do nada, né? Então, pode ser que aconteça isso, tá bom? Mas eu não ficaria também comprando, viajando nessa maionese aí, nessa ideia, tá? Então, se você comprou, eu acho que tá ok, tá subindo devagarzinho, mas tá indo. Só que pra mim, galera, pra esse par começar a pegar um pouco de força, ele precisa fechar e realmente estabilizar em cima do 6600. Esse nível é importante. Por quê? Porque é o 38,2 dessa última pernada de queda e também temos a média 200 do diário ali também. Então, é muito forte essa região, tá? Ou a gente vai tocar nesse 6600 e aí ter uma rejeição de lá e voltar para queda, ou, tá? Se ele conseguir permanecer em cima, aí sim esse par pode confirmar um fundo que pode nos levar, sei lá, eu não descarto
região ali do 6670, mais ou menos, tá? Que seria mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Então, mais ou menos é isso, tá? Então, essa primeira resistência que anotamos ontem, para mim, não ajuda muita coisa hoje, tá? E suporte para hoje, onde seria, Thiago? Talvez essa seja a sua pergunta, né? Eu acho que eu diria que seria essa região aqui, ó. Tá? Mínima hoje da abertura da Europa, região que já foi resistência aqui, ó, né, nos últimos dias, então isso é interessante. É um pequeno suporte, eu diria, tá? E depois, obviamente, o 6550 ali é mais importante ainda, tá? E um fechamento abaixo, então, do 6550 é onde, para mim, acelera a venda novamente. A gente pode ver esse par indo buscar um alvo. E o problema... Tá? Eu não acho que vai acontecer isso hoje, tá? Mas caso eu faça novas mínimas, tá? Lembre-se que tem um alvo logo abaixo, que não foi assim exatamente tocado, tá? Então, ou é uma ou é outra, né? Ou ele vai tocar nesse nível logo abaixo e vai voltar a subir novamente, tá? Tipo, tendo, né, só indo buscar os stops ali embaixo, ou a gente vai passar essa região como se não tivesse nada ali. É um ou outro, na minha opinião, tá? Então, fica as dúvidas aí sobre o que esse dólar australiano possa fazer, tá? E o dólar Nova Zelândia tá pior, né? Vocês podem ver que não tá subindo por nada, tá, na verdade, nas mínimas, né? Então, para quem tá comprado aqui, tá passando um pouco de apuro nesse par até o momento, certo? Então, rompendo essa mínima, galera, lembrando que essa mínima foi numa região importante, tá? Que foi essa região aqui, ó, tá vendo? Com essa alta do dia 21 de novembro do ano passado, dezembro do ano passado. Então, é muito importante. Quebrando essas mínimas, rompendo essa região de suporte, próximo alvo 6050, que é essa segunda linha vermelha aqui, ó. Ok? É isso que eu acho nesse par, nesse dólar na Nova Zelândia, tá bom? Então, precisa, tá, de um fechamento abaixo dessa mínima aqui, ó, do 60,90, tá? Fechamento abaixo, que aí vai nos levar. Agora, também o que dá pra gente anotar é que tem uma possível linha de tendência aqui em cima também, tá? Então aqui eu acho que é interessante e também mais ou menos uma região de suporte e resistência aqui no 6130, tá? Então, né, quebrando essa linha azul e fechando acima dessa região vermelha, é onde a gente pode então realmente buscar o 38.2, tá? Que tá lá no 6160 ou até 6180 sendo os alvos, tá? É isso, olhando outros mercados, ouro conseguiu dar uma boa recuperada aqui, tá? Acho que é interessante. O que tá aparecendo aqui também, galera, talvez, tá? Vamos ver aqui. Mas talvez a gente tenha aqui como se fosse um canal no ouro, tá vendo? Tá vendo? Vou até deletar esses canalzinhos. Isso no 4 horas, tá? Só pra gente começar, né? Eu falei pra vocês que poderia ser um range, tá? Parou numa região mais ou menos de suporte aqui na região 2009, 2008. Mas rompendo agora essas mínimas, aí sim, galera. Aí sim eu acho que a gente vem aqui pro 1980, mais ou menos, tá? Que é o fundo do range, tá? Na minha opinião, tá? Mas segurou bem, tá voltando, tá? Mas eu não vou me animar ainda, porque é outra vez, ó, que ele dá um pulinho, é venda. Dá um pulinho, venda. Por que não fazer isso aqui de novo? Certo? Por isso que parece que é um canal, né? Na verdade. Então, não se alegre tanto se você é um comprador, tá? É lógico, um pouco animador ver essa reação dele, tá? Bem interessante, mas ao mesmo tempo um pouquinho de cuidado. Outra coisa, ouro tem motivos para subir atualmente. Por quê? Por causa dessas tensões que a gente discutiu ali do Mar Vermelho, recessões e outras coisas, tá? Então, vocês podem ver que hoje ele tá bem positivo, né? Se a gente comparar o ouro com o euro, vocês podem ver que é um jogo diferente. Com a libra, pior ainda, né? Ele normalmente anda com o euro, né? Ele normalmente anda contra o dólar, né? O dólar não tá caindo, na verdade o dólar tá subindo. Então ele tá subindo mais ou menos com o dólar no momento. Pode ser por causa dessas tensões aí, dessas notícias que ainda não são boas vindo ali da região do Oriente Médio, tá? Então, acho que para um vendedor tem que entender esse risco do lado fundamental, beleza? Mas seria também uma compra aqui agora, Thiago? Eu ficaria meio assim, tá? Tudo, né? Tudo a trade é baseado em risco-recompensa, né? Onde seria o seu stop aqui? Né? Esse que é o problema que eu vejo nesse mercado aqui. Mas
enfim, segurou, né? Prata, mesma coisa, também segurou a região ali, né? Inclusive a prata ontem fez a pegadinha do malandro, né? Ela rompeu a nova mínima, né? Fechou aqui meio que como se fosse um inside candle e desde então subindo, né? Então a prata fez uma pegadinha aqui, certo? Que é interessante, mas agora eu acho que ela tem uma boa resistência nessa região aqui do 22,85, 22,80, tá? E aí, vamos ver se aqui daqui faz isso, ou se a gente consegue também romper em cima dessa região. Rompendo e fazendo algo assim, para mim a prata vem buscar 23,30 mais uma vez, voltando ali pro range, tá? A gente já falou sobre Bitcoin, galerinha. Basicamente, não tem muito o que falar. Eu já falei pra vocês, né, que ou segura aqui e já volta pra cair, ou para no máximo no 42 pra voltar a cair. Se voltar muito acima do 42 mil, eu acho que, né, já começa a ficar feio de novo. Mas enquanto segura essa região aqui, isso aqui pode ser apenas um pré-rompimento pra gente vir a queda, tá? Tô surpreso com o Bitcoin por estar pesado e fraco do jeito que está, porque como eu disse, me mostrei, SP500 tá forte, né? Os dois ultimamente têm andado juntos, então isso tem surpreendido, eu acho que muita gente. Já o SP500, galerinha, basicamente é aquela teoria, né? Se você tá olhando como topo de range, se você tá olhando esse range, eu acho que, né, você tem que estar um pouquinho de cuidado, porque já estamos chegando no topo dela, tá? Então é aqui que você quer ver o que vai acontecer. Tem aquela possibilidade de ser, né, não sei se é expansão, né? Esse padrão não tá assim exatamente encaixado bem, né? Se aqui tivesse sido um pouquinho mais para cima, seria mais interessante. Seria mais range, viu, galera? Pra ser bem sincero. Então eu vou mais ou menos fazer assim, ó. Pra gente já ter uma noção aí, né? Tá? Então, ó, topo de range chegando no SP500 e aqui é a hora da verdade, tá? Fechando em cima aqui, beleza? Pra mim, SP500 tem, né, muita razão técnica para realmente continuar a subida. E para mim, tá, galera, um fechamento aqui em cima traduz um SP500, tá? Que vai vir buscar essa alta recorde que fizemos exatamente no dia 4 de janeiro de 2022, tá? Que não está tão longe, 4.820, tá? Então, não tá tão longe assim, mas o fechamento em cima aí, para mim, vão querer brigar com vão querer brincar com esses stops aqui em cima dessa alta aí. E lá vamos ver se vai conseguir segurar ou não. É minha visão, minha opinião. Eu acho que é isso que pode acontecer, tá? Olhando o Nasdaq, mais forte ainda, na verdade já está fazendo novas altas. Inclusive o Nasdaq já está fazendo novas altas recordes, tá? Não é muita gente que está falando isso, mas já rompemos, já faz um tempo já, né? Essa alta recorde ali em 2021, né? O Nasdaq simplesmente, galerinha, se a gente deletar tudo aqui, ó, e somente ver o gráfico limpo desse jeito aqui, ó, vocês conseguem notar, né? Que lindo pullback acima, né? E um pullback na média 20 do diário, certo? Foi bem interessante ver isso aí. E é isso, né, galera? E bem técnico no Nasdaq, né? Se vocês forem ver, ó, comigo, né? As correções dele, bem técnico, né? Bem canalzinho, tá vendo? Bem bonitinho. Aqui foi um canal mais longo, tá vendo? Que a gente já tinha notado. Rompemos o canal, fizemos um pullback. Aqui foi um pullback um pouquinho maior, mas como vocês podem ver, veio nessa região aqui, ó, né, de resistência que virou suporte. Esse topo aqui, inclusive, foi tocado, né, e ali sentiu suporte, tá vendo? Olha só que lindo. Tecnicamente bonito o Nasdaq, viu? Teoricamente bonito esse Nasdaq aí, na minha opinião, tá? Então, o que dá pra fazer aqui, galera? Indo para um curto prazo e deletando aqui tudo também, o que dá pra gente fazer aqui no caso? Primeiro, o que dá pra gente fazer, na verdade, é isso aqui, né? Não tem muito o que fazer não, pra ser bem sincero, tá? Então, aqui são esses os alvos, tá? E também olharia desse maior aqui, essa outra pernada aqui também, tá? Olhando pelo diário, vamos ver esse FIB aqui, ó. Esse aqui a gente já passou de todos, né? Já. E esse aqui. Ó, interessante, tá vendo? Paramos nele, ó. Paramos nele aqui. Paramos nele aqui.
Nossa, interessante. Passando dessa região aqui, galera, conseguindo agora, vocês podem ver que a guerra é aqui no 17 mil, né? 17 mil redondo, certo? Conseguindo então estabilizar aqui bem legal, ó, pra mim pode vir buscar então 17.800, né? Daqui talvez fazer um pullback, se fazer isso depois 19 mil. Que loucura, né? Esse Nasdaq, meu amigo. Vamos olhar outro também, outra bolsa interessante aí, sempre o DAX, né? O DAX eu gosto bastante dele. O DAX já parece um canalzinho lindo no diário, né, meu? Nossa, olha isso. Para operar é tenso, né? Para não falar outra coisa. Mas, né? Vocês conseguem entender do que eu tô falando aqui, né? Agora, eu desenho a primeira linha de cima ou a linha de baixo? Desenho a linha de baixo primeiro. Como se fosse assim, tá vendo? Então vamos ver se ele vem aqui, mais perto um pouquinho do topo, faça um pullback e aí vem romper, tá? Vai ser bem legal isso aqui. E é como se fosse já 5 ondas de correção aqui dentro, né? Talvez isso aqui seja a mínima, talvez, tá? Lógico que eu não compro só por causa disso, tá? Mas dá já te dá uma alerta, né? Pra você ficar já com foco aqui, com atenção. Então, se ele vir fazer um pullback aqui, não conseguir voltar tudo e já conseguir fechar em cima desse canal, ai, ai, ai. Eu vou pegar, hein? Provavelmente. Vamos olhar petróleo. O petróleo ontem deu um salto, mas ainda não escapou dessa região, né, meu? Que dificuldade do petróleo, hein? Vamos deletar tudo aqui também, mas claramente, né, um range aqui, meu Deus do céu, olha só que coisa horrorosa. Continua dentro desse range aqui, né? Mas é aquilo, né, galera? Até parecia também no diário dá pra ver melhor, né? Como se fosse aqui, ó, tá vendo? Um triângulo, tá vendo? Tipo, mas assim, conseguiu fechar acima, então isso talvez chame a atenção. O que eu quero ver aqui é que esse petróleo não volte tanto mais para baixo, então, se for o caso, tá? Se realmente for para ele romper hoje para cima, ele ficar aqui mais ou menos e já vir, né? Meio que fazer um pré-rompimento aqui, que normalmente é perto do topo, não volta muito abaixo, e daí já vem com tudo aí, tá? Então isso vai ser realmente bem interessante notar aí no petróleo, beleza? Bom, galera, é isso então, tá? De novo, muito obrigado a todos que seguiram o nosso canal, nos ajudou a atingir aquela marca de 1000 seguidores, isso realmente me animou bastante nessa sexta-feira. E espero que todos tenham, né, um ótimo final de semana. E segunda-feira estaremos de volta com mais um Café com Forex. Beleza, galera? Então, ótima sexta, boas negociações. Segunda-feira estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal se você ainda não seguiu. Vai nos ajudar muito. Obrigado, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.